Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje vamos conversar sobre brigas entre irmãos. Esse é um assunto recorrente aqui. Quem tem mais de um filho sabe do que eu tô falando, que é inevitável a gente ter que resolver esses conflitos entre as crianças. Mesmo a mais perfeita das famílias, mesmo os filhos mais maravilhosos do mundo, vão ter disputas e vão ter brigas. Então, como administrar tudo isso? Bom dia, minha xará, Marielle, a Iraci sempre aqui, Tereza, bom dia, Camila, bom dia. Vamos bater um papo sobre isso. Quem vive aí no dia a dia com crianças, com mais de um filho, ou às vezes é até com um sobrinho, com alguém que convive na sua casa, sabe que é um desafio pra gente ter que administrar essas questões, né? Então, como lidar com isso? Nosso assunto hoje é brigas entre irmãos. Então, algo que eu queria lembrar antes de nós começarmos a falar sobre o assunto é que nós precisamos pensar primeiro o porquê que nós queremos resolver as brigas. Porque a nossa tentação, entre aspas, é querer resolver a todo custo para eu ter paz. E claro, quem não gosta de viver num ambiente mais harmonioso, mais tranquilo, é lógico, esse é um ótimo motivo. Mas esse não deve ser o primeiro motivo que nos leva a resolver as brigas entre as crianças. Por quê? Porque quando nós só queremos ter paz, a gente faz qualquer coisa, a gente dá uns gritos, a gente aplica um castigo coletivo e ponto, todo mundo fica quietinho, né? Se eu só quero isso, é fácil conseguir isso com meios que não são assim tão bons. E às vezes nós acabamos caindo na tentação de usar recursos que não resolvem a longo prazo. A gente resolve ali só no momento, tá? E não resolve a longo prazo. Então, cuidado! Nós queremos sim resolver porque nós queremos ter paz, mas não é esse o primeiro motivo. Qual deveria ser o primeiro motivo para resolver as brigas entre os irmãos? Alguém põe o tema aí pra gente, fazendo favor? O primeiro motivo que deveria nos levar a querer resolver as brigas com os nossos filhos é justamente porque nós queremos que eles aprendam a ter bons relacionamentos. Não é verdade? A gente não quer que eles sejam pessoas que saibam se relacionar, que a infância seja para eles uma experiência de aprendizado para a vida, que eles levem isso para a vida. Então é lógico, esse precisa ser o nosso principal motivo. Lembre-se sempre disso. Eu quero que o meu filho aprenda a resolver os problemas de relacionamento que ele tiver. Então, o que acontecer na infância vai ajudar meu filho a lidar melhor com a vida adulta dele. Esse é um dos motivos que eu digo, por exemplo, que tem aprendizados que uma criança que tem irmãos vai ter e uma criança que é filha única não vai ter. Por quê? Essas brigas são oportunidades para aprender a se relacionar bem. Então, eu vejo que é inevitável que as crianças tenham essas disputas. Aqui em casa existe sim, todos os dias tem disputas, tem alguma briga, tem algum conflito, tem alguma coisa. Sempre a gente vai ter esses momentos. Mas nós precisamos lembrar que isso é uma escola para a criança. É uma escola de relacionamentos. A família deveria ser a primeira escola de amor da vida deles. E esse amor, que é tão verdadeiro, que é tão maravilhoso, que é tão lindo entre os irmãos, também tem os seus conflitos. Então, como é que eu lido com isso? A criança precisa aprender a se relacionar. Lembre-se, então, que esse é o nosso principal foco, certo? Então, lembre-se que o principal motivo para ensinar os filhos é que eles aprendam a ter bons relacionamentos. Não é simplesmente para que nós adultos tenhamos paz. Ai, para de gritar, para de chorar, para. Não é só para isso. É porque a gente quer que eles tenham um bom aprendizado, certo? Então, é claro que é normal ter essas discussões, essas disputas, porque num nível de intimidade tão grande quanto os irmãos que convivem diariamente, é impossível não ter diferenças. Sabe que eu sou uma de 4 irmãs, né? Na família do meu pai são só mulheres, eu tenho só irmãs, todo mundo tinha só filhas, né? O Theo agora é o primeiro menino da família pelo lado do meu pai. Mas eu convivi com as minhas 2 irmãs que são próximas de mim e meu pai casou de novo e teve mais uma filha. Então, desse primeiro casamento do meu pai, nós
tivemos muitas disputas. Eu, na minha infância, eu lembro de ter vários momentos em que a gente brigava mesmo. E hoje, depois de adulta, eu me dou muito bem com as minhas irmãs, né? A Nana e a Mila, que são minhas irmãs. Uma tem 1 ano e meio a menos que eu e a outra tem 8 anos menos do que eu. Então, hoje eu me dou muito bem com elas, nós convivemos, nossos maridos são amigos, nossas filhas são quase irmãs. Mas, ó, eu tô indo hoje pra casa da minha irmã, pra casa da Nana, né, que fica aqui pertinho de Cascavel. Bom dia, Fábio, querida. Tô indo hoje pra casa da Nana. Eu vou lá pra casa dela, nossa, a gente tá cheia de saudade, a gente conversa, a gente bate papo, nós somos muito amigas, minhas irmãs são minhas melhores amigas. Mas depois que já estão uns 3 dias juntos, já começa a passar a saudade, já começa a dar uma encrenquinha aqui e nós somos adultas, né? Não que a gente brigue, mas já começa a dar aquelas diferençazinhas. Não sei se você tem essa experiência com seus irmãos, mas mesmo nós adultos, é muito difícil ter convivência e não ter disputas, não ter conflitos, não ter diferenças, porque são cabeças diferentes que querem coisas diferentes, experimentam sensações diferentes. Então, primeiro entenda que é natural que os seus filhos tenham essas diferenças, tá? É esperado. Se também tem um ambiente que tem carinho, que tem amor, que tem cuidado e também tem brigas, ok, tá tudo certo, é assim mesmo, tá? Então, calma, respire fundo, não se descabele ainda, porque é assim. Eu também passo aqui em casa, sei que você também experimenta isso aí. A gente consegue sim amenizar tudo isso. São essas dicas que eu vou te dar agora, tá? Agora, se o seu ambiente de casa com os seus filhos tem só brigas, tem só palavras duras dos filhos um para o outro, tem só disputas, aí a gente precisa ficar alerta, porque pode ter alguma coisa errada aí. Talvez a gente possa até buscar ajuda, porque quando tem só brigas, às vezes eu recebo umas mensagens pesadas, assim, de mães contando situações com os filhos que realmente são desafiadoras. Nesse caso, vale a pena buscar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um educador familiar, de alguém que possa dar algum direcionamento mais próximo aí pra vocês, tá? Mas se tem as duas coisas, tem disputas e tem carinho também, tá tudo certo, é assim mesmo. A primeira coisa que eu queria te falar, eu anotei aqui 9 dicas, vamos ver se vai dar tempo, né? Eu sempre falo tanto e acaba não dando tempo de trazer todo o conteúdo. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é que, às vezes, os filhos brigam para disputar o amor dos pais. E isso não tem a ver com ciúme, não é que um tenha ciúme do outro, a gente gosta de colocar tudo na conta do ciúme, né? Ai, meu filho tem muito ciúme, não posso chegar perto de um que o outro vem brigar e tal. O ciúme da criança nada mais é do que um medo de faltar amor para alguém. Eu falei sobre isso essa semana em algum dos cafés com a Mária, que acho que foi ontem, se não me engano, acho que foi. Que eu disse assim que a criança tem necessidade de receber atenção. Então, se o meu filho tem essa necessidade e ele não tem certeza se vai ter para todo mundo, ele precisa garantir o dele. E às vezes a criança encontrou a forma de receber a atenção dos pais disputando com o irmão. Então, em tudo, ele quer ter exclusividade na atenção dos pais, ele quer ter exclusividade no cuidado dos pais e eles acabam brigando. Então, cuidado. Se isso estiver acontecendo na sua casa, qual é a solução? Não é sair aplicando castigo em todo mundo, mas dedicar-se mais aos seus filhos, dar mais atenção. Talvez você já esteja dando, mas os filhos estão mostrando que precisam de um pouquinho mais. Então, nesse caso, se você sente que pode ser isso, volta no Café com a Mari de ontem, que eu falei sobre isso, tá? Sobre essa necessidade de atenção. O segundo ponto que pode acontecer é que, às vezes, as crianças brigam muito porque eles refletem o ambiente da casa. Pensa, se os pais vivem gritando um com o outro, se os pais discutem frequentemente, se os pais constantemente são ásperos e duros nas palavras um com o outro, nunca manifestam um abraço, um carinho, um beijo, algo que mostre o amor um pelo outro, como é que a gente vai esperar que as crianças sejam diferentes? Às vezes o ambiente dentro de casa é tão carregado, é tão negativo, que já está todo mundo predisposto à briga. Desde que a gente acorda, o ambiente já está assim pesado, difícil, negativo. Como é que os filhos vão ter uma tranquilidade para ter um bom relacionamento? Então, lembre-se de uma frase que eu já falei muitas vezes aqui e que ela é muito válida. As crianças se comportam como elas se sentem. Às vezes, o seu filho só está se comportando mal
Porque ele se sente mal. Às vezes é o ambiente da casa que está tão difícil, está tão conflituoso, que as crianças acabam entrando, eles absorvem tudo isso e acabam entrando também nesse ambiente difícil. Eu e meu esposo, a gente percebe muito, mas muito. Semana passada foi uma semana que a gente estava com bastante questões para resolver, assim, né? Uns desafios, né? Umas questões do trabalho do meu esposo. A gente está passando por um momento, assim, bem delicado agora. E a gente estava com bastante coisas difíceis, assim, né? Posso dizer. E eu e ele estávamos preocupados, né? Com bastante coisa para fazer. E por nós estarmos assim, acabava que nós estávamos com menos paciência com as crianças. Qual era o resultado? Elas passaram a semana brigando umas com as outras. E aí, em algum momento, meu marido preocupado, né, tinha que fazer algumas coisas, com pressa, resolvendo umas coisas, as crianças começando a brigar. Sabe aquele dia que tá todo mundo irritado, todo mundo briguento? Aí meu marido chamou a atenção de alguma, né, e falou, o que tá acontecendo? Aí, quando ele veio perto de mim, eu falei assim, amor, eu sei o que tá acontecendo. Ele falou, o que foi? Eu falei assim, elas só estão refletindo o que nós estamos vivendo. Como é que a gente espera que elas estejam calmas e tranquilas para poderem resolver os problemas que elas têm se nós não estamos? Os filhos refletem o ambiente da casa. Às vezes a gente olha para eles e quer que eles parem, que eles se acalmem, que eles mantenham a tranquilidade que nós não estamos tendo. É querer demais de uma criança. É muito mais fácil convencer os filhos estando nós mesmos calmos, tranquilos e tentando lidar com a situação da melhor forma possível, do que querer que eles façam isso por conta própria. É demais. Então, atenção, eu preciso ser exemplo. Como é que eu resolvo os meus conflitos com meu parceiro, por exemplo? Como que você e o seu esposo resolvem as diferenças de vocês na frente das crianças? Se vocês gritam, se vocês explodem, se vocês xingam, se vocês são ásperos um com o outro, os filhos vão aprender a ser assim. Eles estão aprendendo tudo, é a escola de amor, lembra? Como é que eu resolvo os conflitos com as pessoas que eu amo? É assim que faz, então é assim que eu vou fazer, tá? Então, a gente precisa prestar atenção como nós estamos, como a família está. Antes de apontar o dedo para os filhos, avalie você mesma, avalie o ambiente como está. Se é um dia que os seus filhos estão brigando demais, pergunte-se, como eu estou hoje? Será que não sou eu que estou muito irritado, estressado e estou deixando esse ambiente tão irritante, tão estressante que até as crianças entraram nessa onda? Acontece muito, né? Então a gente precisa prestar atenção. Outra dica que eu coloquei aqui, que isso eu pratico muito aqui em casa. Já fui diferente, hoje eu mudei completamente e vejo que os resultados são melhores. Precisamos tentar ensinar os filhos a resolverem sozinhos os problemas deles. Tem situações em que não vai ser possível, né? Tem situações que a gente não vai conseguir fazer com que os filhos resolvam e nós vamos ter que intervir. Já vou falar sobre isso. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem que incentivar as crianças a conversarem umas com as outras. Se cada vez que você ouve uma discussãozinha, você vai lá e se põe no meio, você vai chegar perto, você vai e fala alguma coisa, como é que as crianças vão aprender a lidar umas com as outras? Como é que eles vão viver essa escola de relacionamentos se em qualquer situação que surge você está lá para resolver? Nós precisamos ensiná-los a lidarem com essas diferenças. Como assim? Por exemplo, imagina que chegou um dos seus filhos. Mãe, o fulano fez tal coisa, né? 50 vezes por dia, né? Vem alguém falar, mamãe, o fulano isso, mamãe, a Helena aquilo, mamãe, não sei o quê. Se fosse ouvir tudo que eles falam, a gente ficaria o dia em função deles, né? Desculpa, o solzinho de novo aqui, ó. Então, mãe, fulano fez tal coisa. A primeira coisa que você precisa falar para ele, em vez de ir lá e brigar com o fulano, porque aos olhos da criança, ela acha que o irmão foi injusto. Na verdade, às vezes a culpa é dela mesma, né? A gente sabe disso. Às vezes você se põe do lado de um e, na verdade, o outro é que tinha razão. Então, é um risco que a gente corre. Então, se ele veio falar para você que o irmão fez alguma coisa, pergunte, você já conversou com ele sobre isso? A primeira pergunta deve ser essa, porque às vezes a criança vem pedir para que a gente interfira sem nem ter tentado resolver. E muitas vezes a criança vai tentar resolver e não vai conseguir. Aí sim a gente vai e ajuda, mas eles têm que tentar.
Nas primeiras 300 vezes que eles tentarem, nas primeiras 295 vezes que eles tentarem, eles não vão conseguir resolver, porque eles não têm essa habilidade ainda, eles não têm ainda a capacidade para fazer. Mas isso nunca vai aparecer se eu nunca incentivar. Então incentive eles a conversarem. Você já conversou sobre isso? Filho, vai lá, conversa com o seu irmão, você vai conseguir resolver, você é bom nisso. Eu falo isso muito para minha filha do meio, a Alice, que tem 8 anos, porque geralmente os conflitos que surgem são entre ela e a Helena, né? Não quero dizer assim que as duas que são as que mais brigam, né? Mas justamente porque a Helena é a menorzinha e ela acaba brincando mais com a Alice, que tem 8 anos. A Fer também, né? Mas elas acabam conseguindo se dar melhor, né? A Fer já é maior, já tem mais habilidade de relacionamentos. Aí quando a Alice vem me falar alguma coisa, mamãe, a Helena fez tal coisa, porque vocês sabem como é que é a Helena, né? Ela é assim bem apimentadinha nos relacionamentos dela para dizer assim: ai, mamãe, a Helena fez tal coisa. Eu falo, filha, vai lá, eu sei que você vai conseguir resolver, você tá ficando muito boa nisso. Então, reforçar a criança e falar, tenta resolver e ensinar como resolver. Mamãe, mas eu já tentei e não deu certo, ela não quer ceder, ela não quer entender do meu jeito. Eu falo, filha, que tal se você fizer dessa forma? Então, eu não vou lá eu e faço. Eu falo para Alice, tenta falar para ela assim, Helena, eu sei que você quer brincar desse jeito, mas vamos fazer assim? A gente brinca um pouquinho assim e depois a gente brinca assado? Que tal? E se eu fizer um pouquinho do seu jeito, depois você faz um pouquinho do meu jeito? Então nós temos que mostrar para eles como resolve. Eles não sabem resolver. Eles estão aprendendo como faz. Então, se eu não dou opções, como eu espero que meu filho aprenda? Eu preciso mostrar, filho, nessa situação, resolva assim, assim e assim. E deixa a criança tentar. Se ele não conseguir, depois você vai lá e ajuda e você faz a mesma coisa que você falou. Mas mostre como resolver. A gente às vezes tem uma tentação de sair dando grito e resolver tudo da forma mais rápida possível, mas isso, lembre-se do que eu comecei na live, a gente não vai resolver, a gente vai só abafar um problema e vai protelar isso. Eu preciso, quando é que as brigas entre os irmãos vão acabar? Quando todos os seus filhos aprenderem a lidar com relacionamentos. Todos os seus filhos, quer dizer, por exemplo, eu tenho uma de 11 anos, ela já está lidando muito bem, né? Já tem muitas soluções que ela encontra sozinhas e que inclusive ela faz a intermediação das brigas das menores, muitas vezes, porque ela já tem 11 anos e já teve mais treino. Agora, a de 8 está começando a ficar melhor. A de 4 anos, infelizmente, não tem muita experiência. Infelizmente não, né? É o natural. Ela não tem muita experiência, então não tem como esperar que ela tenha bons relacionamentos. Certo? Então, nós precisamos ter muito cuidado para não exigir deles aquilo que eles ainda não estão prontos para fazer, certo? Então, que dó, acabou a bateria do meu computador. Eu tava com o computador aqui que eu fiz um monte de anotações. Eu vou tentar lembrar tudo que eu coloquei aqui, né? Eu preparei um pouco antes, mas acabou a bateria. Eu esqueci de colocar para carregar o notebook. E eu tô aqui no carro hoje, vocês viram, né? Meu super estúdio aqui. Então, nós precisamos lembrar de incentivar os filhos a resolver sozinhos. Outro ponto que eu anotei aqui pra gente é não intervir sem necessidade. Né? Entra bem junto disso que eu acabei de falar, né? Mas eu preciso escutar e ter calma para ter sabedoria na hora de resolver um conflito. Nem sempre eu vou precisar ir lá no meio. O que eu costumo usar como critério? Se eu vejo que tem alguém falando um pouco mais alto, num tom de voz mais alto com a outra, mas eu escuto e vejo que tem uma chance de resolver, eu espero, eu deixo, não, acho que vai dar certo. Eu fico escutando de longe. Às vezes a gente ouve uma voz mais alta com o outro e já chega lá querendo resolver tudo, né? Eu espero um pouquinho. Agora, se eu vejo que teve desrespeito, que alguém está agindo de forma desrespeitosa com o outro, aí eu chego próximo e falo, filha, não fala assim com a sua irmã. Ai, mamãe, mas é que isso... Tá, eu sei, mas conversa de um outro jeito, assim não. Eu não permito os desrespeitos para que isso não vire um hábito. E esse desrespeito pode ser uma palavra mais dura ou pode ser até agressão, né? Agressão verbal ou física. Às vezes um bate, às vezes um grita, às vezes um morde, né? Ontem eu estava no parquinho com as meninas, aqui em Cascavel, aqui do lago, e uma das meninas... A Helena, para variar, né? Ela que tem de 4 aninhos, ela ainda tem menos habilidade de relacionamento. Elas estavam brincando de pega-pega
E a Helena achou que tinha escapado, que a Fernanda estava pegando, e a Fernanda jura que encostou nela. E a Helena jurava que a Fernanda não encostou nela. E uma dizia, eu peguei. Não, não pegou. E a Helena começou a ficar brava, porque ela não queria ser a pegadora, porque ela achava que tinha escapado, e na cabeça dela a Fernanda estava sendo injusta. Ela saiu correndo atrás da Fernanda e veio com as unhas nela. A hora que ela pegou a Fernanda de vez, ela pegou com as unhas assim no braço e arranhou todo o braço da irmã dela. Nossa, na hora, sim, a tentação que dá é de eu chegar e dar uns gritos assim, para, Helena, que é isso e tal. Meu filho, vem aqui, o que foi? Calma. Daí eu peguei e ela contive. Nessa hora eu fui intervir. Eu sei que a Fernanda já conseguiria resolver isso, porque a Fer já sabe lidar bem com o jeitinho da Helena, especialmente. Elas estão escoladas em lidar com uma dominante, né? Tanto a Fer quanto a Alice. Mas nessa hora eu vi que teve desrespeito, que teve agressão física. Então ela machucou a irmã. Opa, vem cá. Peguei ela, segurei ela no meu colo. Bem na hora que eu tava conversando com uma mãe que me achou, falou, Mari, é você, não sei o que. Eu tava bem na hora. Olha só que situação legal, né? Falei, você vai ver ao vivo aqui o negócio, né? Peguei a Helena, segurei ela nos meus braços e não deixei ela ir atrás da Fernanda. E falei assim, filha, eu tô entendendo que você tá muito brava com a sua irmã, mas arranhar assim não dá. Olha só o que você fez no braço da Fer. Ai, mamãe, mas é que ela isso, aquilo, aquele outro. Então, quando a gente consegue entender que a criança vai encontrar uma solução, deixa eles resolverem. Não fique você indo resolver tudo. Agora, se teve desrespeito, se teve palavras que você não quer que se repitam com frequência, que você não quer que vire um hábito as crianças agirem daquele jeito, aí intervenha. Mas só para dizer, opa, peraí, abaixa o tom de voz, não fala assim com seu irmão. E daí deixa eles continuarem, deixa eles tentarem, né? Porque na verdade é uma negociação. São acordos que eles têm que aprender a fazer. A gente tem que incentivar eles a tentarem buscar acordos. Filho, propõe isso para o seu irmão. Fala, olha, que tal se a gente fizer desse jeito? Me empresta um pouquinho, depois eu te empresto um pouquinho e tal. Então, nós precisamos tentar ensiná-los a lidar com isso, certo? Quando tiver agressão física ou verbal, desrespeito físico ou verbal, aí a gente deve intervir para evitar. Até porque, às vezes, a diferença de idade é muito grande. E às vezes, aqui em casa, quem bate é a mais nova, né? Hoje ela já tá assim muito mais tranquila, muito mais controlada, mas em regra, em geral, era ela que batia nas irmãs mais velhas. As mais velhas nunca foram de bater, e ninguém, nem na irmãzinha. E ela era assim, mas às vezes é o irmão mais velho que bate no mais novo. E aí, claro, a gente tem a obrigação de defender fisicamente, não de nos colocarmos do lado, né? E não ficar super protegendo o pequeno sempre. Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto que eu anotei aqui, que é um dos que eu tô lembrando aqui, tomara que eu lembre de todos. Que nós precisamos ter muito cuidado para não tomar partido. Como assim? Como não tomar partido? Porque às vezes a gente entra na discussão das crianças e se coloca no meio dos dois e acaba cometendo injustiças. Porque a gente ouve um dos lados e parece que aquele ali está certo, né? Parece que aquele ali está na razão dele. Então, às vezes, um filho, por exemplo, o mais velho bateu no mais novo. Ou o mais novo, né, no meu caso aqui ontem, bateu no mais velho. Parece que a Helena tá errada, mas o que será que alguém fez antes para que ela ficasse brava assim? Claro, nada justifica o bater, mas eu preciso ouvir os dois lados. Então, cuidado. Se você sentir que precisa intervir na situação, ouça os dois lados antes e não saia aplicando o castigo coletivo. Pronto, acabou a brincadeira, todo mundo de castigo, não sei o que. Eu não posso tomar isso como verdade porque pode ser injusto. Alguém pode ter a razão naquela situação. Claro, todo mundo que briga perdeu a razão, mas alguém pode ter sido provocado primeiro. Então, cuidado para não tomar partido. E sabe o que é um risco que nós mães corremos às vezes? Às vezes a gente tem aquele filho que a gente sabe que ele tem mais dificuldade para se defender, ou que a gente sabe que ele é mais novo, ou a gente sabe que aquele outro irmão vive se prevalecendo porque é mais velho e ele é o mais pequenininho, e a gente acaba sempre protegendo aquela criança. Isso, gente, a longo prazo traz efeitos prejudiciais. Primeiro, porque se a criança já não sabia se defender e você fica todo o tempo defendendo ela, ela nunca vai aprender. E segundo, porque o outro irmão, o que está sendo acusado sempre, vai crescer sentindo que a mãe é injusta com ele. Olha só quantos prejuízos.
cuidado para não tomar partido dos seus filhos. Ai, mas é que eu sei como é que é. Aquele meu filho mais velho, ele vive provocando o mais novo. Mas e se nessa situação não foi ele? Não tome partido sem ouvir os dois lados. Separe os dois se for o caso. Filho, vem cá, me explica, o que aconteceu? Às vezes, quando eu vejo que tá rolando um estresse, que tá esquentando o clima em casa, eu vou lá e chamo quem tá mais calmo primeiro, né? Quem tá mais calmo. Filho, vem cá, o que tá acontecendo? Ah, é porque ela isso. Fala, não, peraí, calma. Me explica com calma. O como começou tudo isso? Ah, mamãe, então, eu tava fazendo tal coisa e tal. Filho, mas por que você acha que seu irmão agiu assim? Sua irmã agiu assim, né? Aqui no meu caso. Ah, é porque acho que ela tava brava, porque ela não queria tal coisa e eu queria que ela fizesse tal coisa. Falou, ó, tá vendo? Então você deixou ela brava, você queria alguma coisa e impôs a sua vontade, não deixou ela fazer do jeito dela. Então, cuidado. Aí depois eu vou pro outro lado. Aí, geralmente, depois eu chamo a pequenininha, que é a que demora para se acalmar, né? Depois que ela se acalma, eu falo, filha, o que aconteceu? Eu entendi que você estava brava, mas você estava batendo na sua irmã. Por quê? Ai, mamãe, é porque eu queria tal coisa e a Alice não fez. Eu queria tal coisa e a Fernanda não deixou e tal. Tá bom, filha, a mamãe entendeu que você estava brava, mas tá vendo? Agora a brincadeira acabou. Todo mundo ficou triste agora, não dá mais para brincar. Então nós precisamos lembrar de conversar com os dois lados, para não se colocar como juiz, mas como um intermediador. Então você conversa com um lado e dá para eles as soluções para resolverem. Dá as dicas para eles, né? Então nós precisamos lembrar que quando eu estou lidando com crianças de idades diferentes, que normalmente é o que acontece, né? A não ser quem tem gêmeos em casa, né? Quem tem gêmeos está lidando com crianças ali com a mesma imaturidade, então dá para você tratar todo mundo igual. Mas quando eu tenho filhos, por exemplo, aqui em casa, que tem 3 anos de diferença de uma para outra, nós precisamos lembrar, quando eu converso com o mais velho, o que eu foco quando eu falo com o mais velho? O que eu explico sempre para as minhas mais velhas? Filha, você tem que se colocar no lugar da sua irmã, tá? Isso já é ensinar empatia. Ai, esses espirros estão me perseguindo essa semana, né? Ai, vou espirrar. Não vou espirrar. Vai ficar para depois da live o espirro. Então, quando eu converso com as mais velhas, eu explico, coloque-se no lugar da sua irmã. Ela tem tantos anos. Ela não sabe ainda lidar com os problemas como você sabe. Quando eu falo com a de 11 anos, que ela tá brigando com a de 8, por exemplo, que às vezes acontece. É menos comum, né? O problema geralmente é o de uma das duas com a menor. Mas às vezes tem das duas maiores. Falo, filha, quando você tinha 8 anos, você também não sabia lidar muito bem com isso. Ai, mamãe, mas a Alice isso, a Alice aquilo. Eu sei, filha, mas quando você tinha a idade dela, para você também era difícil lidar com isso. Então, faça com seu filho o exercício de se colocar no lugar do outro. Pergunte, como você acha que você se sentiria se você tivesse a idade dele? Se você tivesse 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, como você faria? Então, quando você falar com o mais velho, exercite isso no seu filho mais velho. Se a sua criança é pequenininha, 1, 2, 3, 4, 5 anos, eles não têm muita noção de empatia ainda. A gente vai ter que ter esse trabalho, mas espere menos deles. Se o seu filho tem de 6 anos para mais, você já pode pedir para ele que ele se coloque no lugar do outro. Nós precisamos exercitar isso na criança. Outra coisa, quando você está falando com o mais velho, explique para ele que ele não precisa ceder a tudo que o mais novo quer, né? Nós precisamos deixar claro isso. Esse não é o objetivo, que sempre o mais velho tem que ceder para o mais novo. Não, esse não é o objetivo. Mas lembre ele que tem algumas coisas que são próprias da idade. Uma coisa que eu ensinava para as meninas aqui em casa era assim, quando a Helena era menorzinha, 1 ano, 2 aninhos ainda, às vezes elas estavam brincando e a Helena vinha e queria aquele brinquedo que elas estavam naquela hora. A regra aqui em casa é, quem está com o brinquedo na mão é o dono, porque os brinquedos dela são comunitários. Tem alguma coisinha ou outra, por exemplo, um presentinho especial que uma delas ganhou da madrinha. Mas o resto é tudo junto, os brinquedos são das 3. E eu falo para elas que quando o Theo nascer, o brinquedo vai ser dos 4. Não interessa se foi alguém que antes do Theo nascer a gente comprou antes. Tudo vai ser dele também. Então, nós precisamos lembrar as crianças disso. Mas, quando tem um pequenininho no meio, como é que você vai explicar isso e a criança não tem muita noção disso ainda? Então, claro, não estou dizendo que a gente sempre tem que ceder para o mais novo. Mas, quando eu tenho uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, eu explicava isso para as maiores,
que ainda não tinha como exigir muito, eu falava assim, filha, criança pequenininha dessa idade só fica 2 minutos brincando com a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, filha, se você ficar dizendo, não, é meu, eu que tô brincando, tal, você vai gastar 15 minutos para resolver a briga. Agora, se você deixar a sua irmãzinha brincar e segurar o que ela quer, digamos que tá brincando de bonequinha e ela pegou uma das bonequinhas, deixa ela ficar, que em 2 minutos ela vai soltar, vai achar outra coisa para fazer e você continua sua brincadeira. E muitas vezes isso funcionou aqui em casa. Eu ensinava para a mais velha quando eu tinha do meio e ensinei para as duas quando chegou a mais nova. E nessa fase de 1 ano e 2 anos resolveu muita coisa. Então veja, isso não fica para sempre. Depois dos 2 aninhos eu já começo a explicar, filha, peraí, a sua irmã está brincando agora, você tem que esperar a sua vez. Por quê? Porque depois eles já começam a conseguir lidar melhor com isso. A Helena hoje com 4 anos, ela não pode pegar um brinquedo que está na mão das outras. E ela aprendeu isso hoje com 4 anos. Mas com 1 ano, 2 aninhos, se ela chegava a pegar alguma coisa do meio da brincadeira, as meninas já sabiam que era rapidinho, ela já soltava, era só curiosidade. Pegar, olhar, brincar, pôr na boca, chacoalhar, jogar no chão umas 2, 3 vezes, pronto, acabou, explorou, não tem mais o que fazer. Aí ela deixava para as irmãs. Então, essa dica salvou muito aqui em casa quando eu tinha uma pequena de 1 a 2 anos. Se você tem um filho mais velho, você pode tentar ensinar isso. Falar, filha, vamos contar? Você pode até... No começo, eu contava no relógio com elas. Olha, vamos cronometrar. Geralmente não dá 2 minutos e o pequenininho já soltou o brinquedo, né? Então, quando você fala com os mais velhos, lembre-se você pode aplicar a regra dos 2 minutos, você pode explicar para ele que ele não precisa ceder em tudo, mas tem momentos em que é mais fácil resolver assim e seu filho pode concordar com isso ou não. Se ele escolher não concordar, você vai ter que lidar com a questão ali e mostrar para ele que ele também, quando era mais novo, agia daquela forma. E quando você vai lidar com o mais novo? Isso era para o mais velho, né? E para o mais novo, como que você faz? Para o irmão mais novo, não adianta você querer dar lições de moral, você querer ensinar a, olha só, tal coisa, o seu irmão, tal. Para o mais novo, o foco é educação emocional. Eu falo muito sobre isso aqui, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe. Educação emocional, o que significa? Ensinar a criança a lidar com as emoções. Ele não sabe nem lidar com ele mesmo, que dirá resolver conflitos com os outros. Então, quem quer aprender mais sobre isso, olha lá nos meus destaques, tem educação emocional lá nos destaques, certo? Vai ter esse conteúdo lá que tem muitas dicas. Inclusive, eu tenho um curso inteiro que eu ensino sobre isso, que é o Guia Prático Antibirras, que dentro desse curso, um dos pilares, tem 2 pilares lá dentro. Como lidarmos com as birras e como ensinar a criança a lidar com os próprios sentimentos. Então, esse curso é um curso inteirinho para te ensinar como ajudar o seu filho a lidar com as próprias emoções, tá? Se você tiver a oportunidade, faça, porque esse curso vale muito a pena nesses primeiros anos de vida, certo? Gente, vamos fazer assim, ó. Nossa, já passei, estourei do horário já, né? Eu vou terminar amanhã essa live, tá? Primeiro porque as anotações que eu tinha, acabei deixando aqui, perdi a bateria aqui. Mas é que porque o conteúdo ainda ficou, eu tô na metade ainda. Então amanhã eu termino, tá? A gente volta a conversar sobre isso. Quero lembrar vocês que hoje, quinta-feira, nós teremos Hoje é quinta-feira? Gente, meu Deus, tô tão perdida. Eu acabo deixando passar os dias. Eu não lembro que dia que é hoje. Mas quinta-feira vai ter um sorteio. O que eu vou sortear? Vocês estão sabendo disso? Vou sortear uma vaga na minha mentoria. A mentoria Transforme Sua Maternidade, que começa nessa sexta-feira. Nós já temos a primeira live de boas-vindas na sexta-feira. Então, se você quer estar comigo nessa mentoria, participe do sorteio postando um vídeo no seu feed, contando para mim o que você já aprendeu comigo aqui no Café com a Mari e por que você gostaria de estar nessa mentoria. Olha lá no meu feed que tem um post explicando certinho sobre o sorteio. Tem alguns critérios lá, tá bom? Qualquer um. É quinta, né, gente? Obrigada. A Carol já postou o vídeo dela, né, Carol? Assisti, que coisa mais linda. Coloquem lá os vídeos que hoje, às 18 horas, encerram as postagens dos vídeos e 21 horas eu vou fazer uma live para o sorteio. Combinado? Então, hoje, quinta-feira, 21 horas, eu vou pôr nos stories. Então, é só hoje para participar do sorteio. E as inscrições da mentoria estão abertas até amanhã. Então, amanhã é o último dia de inscrições. Não deixe passar, porque eu vou começar amanhã mesmo. A gente já vai ter a live de boas-vindas amanhã de noite, tá bom?
Então, não deixem para depois. Vou adorar ter vocês pertinho de mim. Já temos mamães inscritas, temos mamães de fora do Brasil inscritas e são só 20 vagas, tá? Tem muita gente que emitiu o boleto e ainda não pagou, então tem vagas ainda, mas assim que os boletos forem compensando, eu vou avisando aqui para vocês que já vai encerrando as vagas, tá bom? Então, gente, era isso. Vou deixar nos stories os avisos certinhos sobre a mentoria. Tiverem dúvidas, coloquem lá na caixinha para mim. E a gente conversa. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe. Que hoje nos conflitos aí com seus filhos você possa lembrar de tudo isso. O nosso foco não é sossegar as crianças. É ensiná-los a resolverem os próprios conflitos. É assim que a gente vai ter um resultado a longo prazo, tá bom? Um beijo para vocês e amanhã a gente se vê na parte 2 dessa live. Até lá. Tchau, tchau.